abençoe o Silas, o irmão Samuel, toda a diretoria, o pastor desta igreja. Que Deus abençoe vocês. Quero parabenizar vocês jovens. Que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem firmes aí na presença do Senhor. Quero parabenizar também pelo horário. Deus abençoe. Muito bom. Glória a Deus. Eu quero também pedir perdão por ter chegado às 20 horas. Nós saímos de Cotia, mas Cotia é bem longinho. Tem trânsito. A marginal não nos ajuda. Os irmãos nos perdoem por isso? Amém. Amém. Glória a Deus. E agradecer ao irmão Samuel essa simpatia em pessoa que foi lá nos buscar lá na frente. Gente, Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11. Agradecendo também a vida da minha filha e da minha mãe. Deus abençoe. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11. Depois nós vamos ler 2 Coríntios 3, 17 e 18 e Romanos 8, 29 e 30. Tema profundo, tema que é para preocupar quem vai ministrar. E Deus vai falar conosco, amém? Amém. Saudações também do pastor Jasson, porque por onde eu vou sempre peço a bênção do meu pastor presidente. Ano passado eu estava ali sobre a presidência do pastor Marcos Dias, mas eu retornei ao campo de Carapicuíba e estou com o pastor Jasson novamente. Então, saudações ao pastor dessa igreja, tá, pastor Jasson? Por isso que a gente tem que fazer o que é certo, viu, irmãos? Porque a gente sai por aí, a gente representa o nosso pastor. Depois faz coisa errada, o pastor chama atenção. Filipenses 2, do 1 a 11. Deixa eu me achar aqui. Vamos lá. Capítulo 2, do 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Tema de vocês: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vai até o 8, o tema de vocês? É isso? Até o 11, amém. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios, carta de Paulo, sua segunda carta à igreja em Corinto, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Versículos 17 e 18. Diz assim o texto: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora nós vamos ler Romanos. Mais um livro aqui para trás. Vai passar a 1 Coríntios e já vem Romanos. Romanos 8. Romanos 8. Versículos 29 e 30.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e os que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em paz de Cotia para cá, e sei que vamos retornar, daqui a pouco o Senhor nos levará também. Te agradeço, Senhor, pela vida do pastor desta igreja, pela vida da diretoria de jovens. Ó Pai, que o Senhor continue a abençoar estes jovens, Senhor, os líderes que estão na frente desta obra. Que a tua bênção seja sobre a vida, Senhor, de cada um aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por o Senhor me escolher no ministério da palavra. Pai, me ajuda, Espírito Santo, me transforma a imagem de Jesus. Esta é a proposta da Escritura. Senhor, que a tua palavra venha nos transformar, Pai, a imagem do teu Filho. Fala conosco, Senhor, pelo poder da tua santa Escritura. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar. Obrigada. Quando eu me deparei com este tema, vocês colocaram a questão do caráter, um dos atributos do caráter de Cristo, que é a humildade. E eu li, reli, pensei, repensei. Fiquei pensando até antes de sentar no computador para poder fazer o esboço, porque é assim que Deus me usa, Deus me dá a mensagem, eu vou, escrevo. Mas eu fico remoendo, eu leio o texto e vou remoendo dias, até que o Espírito Santo, enquanto eu não tenho certeza do que o Espírito Santo quer falar, eu fico ali falando: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me dê a mensagem. E aí o Senhor disse ao meu coração para falar sobre este tema aqui. Somente sendo a imagem de Cristo seremos de fato salvos. Somente sendo a imagem de Cristo seremos de fato salvos. Como eu estava dizendo, diante do tema que vocês escolheram, eu realmente fiquei muito pensativa, fiquei preocupada. Porque eu pensei em algumas formas de trazer, de ministrar a mensagem nesta noite. Eu pensei em explicar todo o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, explicando os seus 5 propósitos dentro da carta, até chegar aqui na questão da humildade e no exemplo que Cristo deixou sobre a questão da humildade, e de sermos e de termos o mesmo sentimento que ele teve. Eu comecei a pensar que eu poderia também isolar o tema na questão da humildade e trabalhar vários textos bíblicos falando com vocês sobre a questão da humildade. Mas como eu disse, eu orei a Deus e eu não vou fugir do tema, só que o Espírito Santo me guiou numa mensagem confrontadora, pelo menos ela é confrontadora para mim. Ela é um grande desafio para mim. Só que se eu não viver o que eu pregar aqui, vocês podem ter certeza, irmãos, eu posso viajar no Brasil e o exterior pregando o Evangelho. Eu posso até pregar, mas se eu não viver, é para o inferno que eu vou. Essa é a grande realidade da Escritura. Então não pense os ministros que Deus separa para a palavra que é só falar para os outros, não, para o povo, é para ele. Você tem que viver o que a Escritura lhe propõe. É muito fácil falar, agora o difícil é viver. E aí eu comecei a analisar que esta mensagem irá te confrontar, irá me confrontar, mas é uma mensagem que nos leva para o céu. E conforme eu for ministrando aqui, você vai analisando se você é um cristão salvo ou não. Porque nós podemos ser cristãos que estão dentro da igreja evangélica sem a salvação. E eu preciso dizer aos irmãos que todos os ministros do Evangelho que são separados para ministrar a palavra de Deus devem tremer de responsabilidade, tremer e temer diante
da responsabilidade de pregar as Santas Escrituras. Principalmente pregar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a base doutrinária da igreja cristã. É o fundamento da fé cristã, está no Novo Testamento. Principalmente na epístola que vocês escolheram e todos esses textos que eu li, que são as epístolas paulinas e as epístolas gerais também. Quando nós pregamos nas epístolas, nós estamos pregando base doutrinária. E a base doutrinária do qual vocês escolheram o tema, e do qual eu li em Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e depois aos Romanos, é a base doutrinária para a salvação. E eu quero dizer aos irmãos que falar sobre a humildade de Jesus é falar de uma das características de um salvo em Cristo Jesus. Então por isso que eu fiquei meio assim, porque só falar da humildade é só uma característica, é só uma das exigências para a vida de um salvo, para a vida de um cristão salvo, para aquele que realmente quer ir para a eternidade. É só uma das características. Humildade, pobre de espírito. Eu poderia ir para o Sermão do Monte. Então, ser bondoso, misericordioso, ser santo, é só uma das características, são requisitos que um salvo tem que ter. E a grande questão é que a igreja evangélica, ela tem negligenciado o verdadeiro ensino das Escrituras Sagradas em relação à doutrina da salvação. Eu vou dizer aqui com muito temor e com muita responsabilidade que em muitos dos púlpitos das igrejas no Brasil e até fora, no exterior, não se há o verdadeiro ensino bíblico sobre a salvação. E muitos de vocês, talvez por ignorância, eu falo por ignorância não no mau sentido, não se sintam ofendidos por isso, mas eu falo no sentido de não ter o conhecimento, estão vivendo uma vida fora dos padrões estabelecidos das Escrituras, porque não lhes é ensinado a verdadeira mensagem bíblica sobre a salvação. E eu quero dizer que, segundo o ensino de Paulo, segundo o ensino paulino, a salvação e a conduta de um salvo vai abranger muitas características, vai exigir de você muitas coisas, de mim muitas coisas. E dentro daquilo que abrange, segundo o ensino paulino, as questões de um salvo, abrange o arrependimento de pecados, abrange sim o perdão de pecados, abrange a justificação de pecados, abrange a regeneração, que é o novo nascimento, abrange a santificação, vai abranger a doutrina da predestinação, da eleição, da vocação, da ressurreição espiritual, da ascensão de Cristo, da glorificação de Cristo. Olha quanta coisa. Talvez eu estou falando aqui, você já está assim, o que ela está falando que eu não estou entendendo? Porque não nos é falado, não é ensinado para nós essas coisas. Mas eu preciso dizer para vocês, jovens, que tudo isso que eu acabei de falar são elementos necessários para que vocês sejam salvos, para que vocês não caminhem ao lago de fogo ardente. E todos esses elementos que eu acabei de dizer são elementos que irão nos transformar à imagem de Cristo. E você que não sabia disso, se você não parecer com Cristo, se você não falar como Cristo, se você não for santo como Cristo, se você não amar como Cristo, se você não for separado do pecado como Cristo, se você não perdoar como Cristo, se você não amar como Cristo, se você não andar como Cristo, se você não tiver o poder do Espírito como Cristo, você não é salvo. A proposta da Escritura é que a essência de Cristo, a imagem
Por isso que eu li o texto de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13. Paulo diz que nós temos que, como um espelho, se eu colocasse um espelho aqui enorme para vocês, com certeza vocês vão dizer, estou vendo o meu rosto. Mas, de uma forma figurada, o apóstolo Paulo está querendo dizer para a igreja de Corinto, uma igreja carnal, uma igreja que lá tinha prostituição, fornicação, uma igreja que tinha contenda, uma igreja que tinha briga, uma igreja que tinha idolatria, uma igreja que tinha divisão, uma igreja do qual tinha dom espiritual, mas o pecado imperava. E Paulo, quando ele conserta a base doutrinária dessa igreja, ele vem escrevendo a segunda epístola dizendo, agora vocês precisam refletir a imagem de Cristo. Não é o seu rosto que você tem que ver, é Cristo. E eu te pergunto no dia de hoje, com todo respeito e carinho à sua idade, ao tempo de ministério que você tenha, ou o que você já fez na denominação, nós somos do Madureira, né? Eu já fiz tanta coisa na igreja. Tudo bem, você já construiu, você já dirigiu o ciclo de oração, você já foi líder de jovem, você, glória a Deus por tudo isso, mas você reflete a imagem de Cristo, você fala como Cristo, você anda como Cristo, você age como Cristo. Porque se você hoje não agiu como Ele, se eu não ajo como Ele, se eu não penso como Ele, se eu não ando como Ele andou, se eu não sou humilde como Ele foi, se eu não sou mansa como Ele é e foi, e agora eu estou falando da humanidade, eu estou falando de Jesus dos evangelhos, daquele Jesus que foi narrado para nós, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquele Jesus que se importava com os pobres, aquele Jesus que pregava para pecadores, aquele Jesus que quando ele estava indo para Jerusalém, estava indo para a cruz, ele escuta um cego dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus poderia dizer para aquele cego, eu não tenho que te curar, não tenho que parar para te ouvir, porque a minha meta é ir até a cruz, o meu pai mandou ir para a cruz, eu vou fazer a missão que ele mandou. Mas mesmo assim, mesmo tendo que ir lá na cruz, ele para servir. Se você não entender que Deus te chamou para ser servo, para servir o teu próximo, você nem chegou perto do Evangelho. Paulo vai nos ensinar o seguinte, que o verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele não tem apenas a fé em Jesus. Engraçado, né? Parece... Mas Tiago fala isso, não é só Paulo, não. A fé sem obras, ela é morta em si mesma. Tiago disse que os demônios creem em Jesus e estremecem, mas eles não são obedientes. Do que adianta, irmãos, nós temos pessoas na igreja que só creem. Até cantam dizendo, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é santo, mas não obedece. Não tem vida de santidade, não. Não é nascido do Espírito, não. É carnal. Crer não é suficiente. E Paulo vai nos ensinar que além de crer, nós temos que ter a fé que Ele teve. Você tem que ter a fé de Cristo. Você tem que agir como Cristo. Eu tenho que agir como Cristo. Eu tenho que me comportar como Cristo. Eu tenho que falar como Ele. Eu preciso ser santa como Ele. E aí, irmãos, a igreja evangélica está cometendo um erro doutrinário. Em todos os cultos, pelo menos aonde eu tenho escutado, fora as suas exceções, mas eu vou jogar uma porcentagem de 80%. Muitos estão pregando que os seguidores de Jesus são justificados pela fé apenas para perdão
de pecados, mas que em essência nós somos sempre pecadores, e por sermos pecadores, sujeitos ao pecado, nós vamos sempre estar pecando. Você pode ver que você vai conversar com todo mundo diz assim: ah, mas sabe por quê? Porque assim, eu nunca vou ser perfeito, porque eu sou um ser humano pecador. E Paulo irá nos ensinar que nós somos seres humanos pecadores até a cruz. Mas depois da cruz, o Espírito Santo de Deus tem a função de não permitir mais com que você tenha o domínio do pecado e o reino do pecado sobre você. Portanto, se nós, depois da cruz, continuamos a pecar e não conseguimos refletir a imagem de Jesus, é porque somos carnais, é porque queremos pecar. E quando queremos pecar, e quando optamos pelo pecado, não tem mais expiação, não tem mais a cruz, porque ele já foi, não tem mais o que o próprio Cristo possa fazer. Aleluia, Deus. É difícil isso aqui, mas é a verdade bíblica. Eu vou explicar isso melhor. A justificação, irmãos, dos nossos pecados consiste muito mais, jovens, presta atenção, vocês que estão em aniversário, muito mais do que o perdão. Não é só o perdão. A gente canta muito sobre o perdão. Sim, ele nos perdoou, mas a justificação não é só o perdão. A justificação, e quando Paulo traz isso na sua epístola aos Romanos, me diz que o Espírito Santo de Deus tem poder para arrancar o domínio do pecado da minha e da sua vida. A Escritura me diz que o Espírito Santo me torna apta para não pecar mais, porque não há mais sobre mim a escravidão do pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Escritura me diz que eu posso refletir a imagem de Cristo. A Escritura me diz que eu consigo ter o mesmo sentimento. Paulo não seria doido de escrever para a igreja aos Filipenses, onde havia uma contenda de Evódia e Síntique ali. Não vou entrar nesse contexto, mas só para que vocês saibam que a igreja aos Filipenses estava passando por um probleminha ali de contenda entre os membros que sustentavam aquela igreja de forma financeira. Paulo, para sanar isso, ele fala que vocês não tenham entre vocês essa questão da vanglória humana, que não haja entre vocês a arrogância, a prepotência, mas que haja em vocês o mesmo sentimento dele. Se você não fosse capaz de ter o sentimento dele, Paulo não teria escrito isso. Paulo não ia escrever algo que é impossível. Se você não fosse capaz de não pecar mais, Cristo não teria ido à cruz, porque a obra da cruz seria incompleta. Que obra da cruz é essa? Que não retira o domínio do pecado, o reino do pecado. Então nosso Deus seria injusto, porque ele iria mandar um monte de gente para um lago de fogo, sem que essas pessoas tivessem condições de provar o contrário. Mas ele fez uma obra completa naquela cruz. Você tem que entender que o sangue do Cordeiro verdadeiramente foi derramado para te libertar do pecado. Então você consegue refletir o sentimento dele, que age em você, o mesmo sentimento dele. Ele não pensou em glória humana, ele não pensou em poder humano, ele não pensou em status, ele não pensou em dinheiro, ele pensou em quê? Em te servir, em me servir. E é isso que tem que ter em você. Aí você pode falar assim: mas missionário, então por que a gente peca? Eu vou falar o que eu falei no outro congresso de jovens. Porque a gente é sem vergonha.
gente peca, porque nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Foi a única coisa que levou Adão e Eva a pecar. Liberdade de escolha. Eu já vou te explicar isso melhor. Mas nós precisamos entender que a salvação, jovens, que nos é oferecida, ela é completa, ela é plena. Deus jamais iria condenar, como eu acabei de dizer, pessoas ao lago de fogo, se essas pessoas não tivessem condições de serem libertas do pecado. Se essas pessoas não tivessem condições de refletir a imagem dele, se essas pessoas não tivessem condição de refletir as ações dele. Sabe por que você é esse crente chucro, briguento, resmungão, que fala palavrão? Sabe por que você é desobediente? Porque você é grosso, estúpido lá dentro de casa? Porque você não entendeu isso aqui. Mas nessa noite, pelo amor de Deus, entenda, porque senão você vai para o inferno. Eu sou assim porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, infeliz, vai para o inferno. Você não tem que ser assim. Você tem que olhar para a cruz e ser como Ele. Se eu e você não tivéssemos condições de sermos libertos do domínio da arrogância, da soberba, da presunção, da mentira, da prostituição, da corrupção deste mundo. Se eu e você não tivéssemos essa condição, Abençoa, Deus. mas nós temos. A obra da cruz nos deu a salvação plena e total. Pense comigo, irmãos. Como é que Deus iria condenar pessoas ao juízo? Por que Deus iria trazer nas Escrituras que cada um vai ser julgado conforme as suas obras, se Ele não tivesse dado condições dessas pessoas serem libertas? Que Deus injusto seria isso? Se eu e você continuássemos em domínio de pecado, que Deus injusto! Porque Ele vai me condenar de uma coisa que eu não estou livre, eu não sou liberta. Mas você tem que entender que o sangue de Jesus já te libertou do domínio do pecado. E aí, irmãos, eu só vou abrir parênteses para dizer uma coisa. Que por não haver esse verdadeiro ensino, ou por haver, porque existem algumas igrejas que estão pregando a verdade, mas o que eu quero refletir com vocês é se somos convertidos de fato. Se estamos condenados ao inferno e não vou dizer me perdoe não, porque é bíblico, mas eu preciso, Aleluia, Deus. até aqui para falar, a gente teme. Mas você tem que analisar se você não está perdendo tempo aqui no banco dessa igreja. Pelo amor de Deus, pastores, não estou mandando ninguém embora da igreja. Mas eu quero que você analise a sua vida. Eu quero que você olhe para a Escritura. Chega de brincar. Aleluia. Glória a Deus. Chega de brincar com o pecado. Chega de acharmos que os nossos cultos, os nossos congressos, as nossas festas, os nossos rituais litúrgicos, Aleluia!
correr, porque o assunto é profundo. O Silas me colocou num estreito. Eu quero explicar para vocês o que é ser a imagem de Jesus. Porque só sendo a imagem de Jesus, nós somos salvos. Ontem eu estava conversando com a minha filha, ela falou algo que me deixa orgulhosa. Mãe, você é um exemplo. Eu disse, sim, filha, pegue meu exemplo bom, porque eu preciso refletir Cristo. E se ela disse isso para mim, e não foi para me agradar não, né, Catu? Então eu começo a glorificar a Deus. Grande Deus. Porque ela é dentro de casa mesmo, que a gente vai saber se somos a imagem dele. Mas acima de tudo, se eu estou imitando a Cristo, essa é a minha preocupação, Gabriela. Se você está vendo na sua mãe a imagem dele. É isso, pai, que você é crente, está 30 anos dentro da igreja. O teu filho tem que ver a fala de Jesus, a oração de Jesus, o jejum de Jesus, a mansidão de Jesus, a humildade de Jesus, o amor de Jesus, a renúncia de Jesus. Teu filho não tem que ver, obreiro, você brigando por prebenda ou por igreja ou por ministério. Ele tem que ver você renunciando à própria vida para ganhar almas para Cristo. Esposa, você reflete Cristo. Filhos, vocês refletem Cristo. É isso. Se você compreender o que é ser a imagem dele, você vai se comportar como ele. Você não vai ser só humilde, não. A palavra humildade significa humus, vem de terra. Você não vai ser só isento de arrogância, de soberba. Mas você vai conseguir amar como ele. Você vai conseguir pensar como ele. Você vai conseguir ser manso. Você vai conseguir ser humilde de coração, sim. Aleluia, Deus. Você vai conseguir passar por essa luta aí que você está passando. E você sequer vai questionar a Deus, porque você vai dobrar o joelho e vai dizer, Pai, eu estou sofrendo, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você vai começar a entender o que é reino. Você vai entender que faculdade, você vai entender que casamento, você vai entender que dinheiro, tudo isso aqui é coisa da terra e vai ficar em segundo plano. Mas quando você se dispõe a refletir a imagem dele, o reino de Deus vai ser uma busca, vai ser mais, você vai buscar o reino, a comunhão com o reino, está sob a soberania do reino, sob a vontade do reino, mais do que tudo na tua vida. E aí eu quero que vocês me ouçam mais um pouquinho, porque eu quero falar dessa questão da justificação para entender o que é a imagem de Cristo. Para entender o que é a imagem de Cristo, eu preciso passar para vocês o que é sermos justificados. Justificados para sermos a imagem de Cristo. Eu preciso mostrar para vocês que, à medida que o Evangelho ia se propagando ali em Atos dos Apóstolos, houve a disseminação do Evangelho, houve as viagens missionárias, judeus e gentios estavam aceitando a nova fé em Cristo Jesus. E a igreja que antes era judaica passou a ser uma igreja de uma comunidade onde os gentios estavam predominando. E com essa mudança surgiram alguns problemas e questionamentos. Primeiro, qual era o questionamento? Como Deus, que havia escolhido o povo judeu, podia agora receber gentios dentro da igreja? O que é gentil? É todo aquele que não é judeu. Segunda pergunta, como Deus, que revelou a lei através de Moisés, poderia construir uma comunidade em que a lei de Moisés não servia mais? Terceira pergunta, será
estavam fora do pacto da aliança de Israel. Seria uma inconsistência da parte de Deus? Será que Deus não estava negando a sua própria palavra? Porque como é que Deus pode estabelecer a lei, dizer que a lei era a palavra e que tinha que obedecer a lei e agora não tinha mais que obedecer a lei? Será que Deus estava negando a sua própria palavra? E Paulo então, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve a epístola aos Romanos para sanar essas dúvidas e de uma forma bem clara. Ele vai dizer e vai responder de uma forma bem simples: ei, todos pecaram e estavam e estão, na hora que Paulo estava escrevendo, destituídos da presença de Deus. Quer judeu, quer gentil, todos pecaram e não podem ter comunhão com Deus. Paulo vai escrever em Epístola aos Romanos dizendo: há uma necessidade do ser humano ser justo. O que é a justificação? É você ser uma pessoa justa aos olhos de Deus. E o que é ser justo aos olhos de Deus? É você ser santo, separado do domínio do pecado. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele vai iniciar a epístola dele aos Romanos dizendo assim no versículo 7: ei, vocês foram chamados para serem santos, separados do pecado. E este plano de salvação é para todo aquele que crê. Primeiro os judeus, depois os gentios, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Paulo vai deixar bem claro, pode abrir sua Bíblia aí, no capítulo 1, versículo 18 de Romanos, que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Ou seja, o ser humano pecou. O pecado do homem traz como consequência a ira de Deus. O que é a ira de Deus, missionária? É a santidade dele em ação contra o pecado. O pecado do homem é julgado por Deus. O pecado do homem traz uma punição. Quando nós analisamos as Escrituras no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos entender, por conta da iluminação do Espírito de Deus, que quando Deus coloca a sua ira em ação, em prática, isso significa que a justiça dele entra em ação. E a justiça de Deus só entra em ação porque isso faz parte da santidade dele. O que é a santidade de Deus? É a total separação de Deus com o pecado. Deus não pode pecar, Deus não pode suportar o pecado. Então Deus não pode se relacionar com pecadores. Preste atenção nisso. Jovens, Deus não tem relacionamento com pecadores. Vamos falar de pecado? Mentira, fofoqueiro, invejoso, Aleluia. corrupção, tudo, as imoralidades sexuais, a questão de um caráter. Você pode ter certeza que a pessoa pode estar no púlpito pregando, ela pode até estar dentro da igreja, mas se o pecado estiver dominando, essa pessoa não é salva e ela não tem relacionamento com Deus. Isso é você que está falando, missionária, não, isso aqui é Escritura. O pecado é algo que agride a santidade de Deus. O pecado é algo que entristece a Deus. Tanto é que no Antigo Testamento, em Gênesis 6,
somente maldade, pecado. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A palavra hebraica aqui significa Deus sentiu tristeza. Deus sentiu dor. Deus olhou para a sua criação, que Ele havia criado em perfeição moral, a sua imagem. Aleluia, glória a Deus. O que é ser a imagem de Deus? É refletir em moralidade o que Deus é. Adão e Eva refletiam quem Deus era, porque eles não tinham pecado. Mas a partir do momento que por livre escolha, por livre arbítrio, eles pecaram, eles ficaram distanciados da santidade, da comunhão, e foram expulsos do Éden, porque Deus não podia se relacionar. É Deus. Não tem uma personagem na Bíblia no Antigo Testamento que Deus não teve que chamar de justo para poder se relacionar. Porque Deus só se relaciona com quem tem temor a Ele. Aleluia. Deus só se relaciona, e falando do Antigo Testamento, com servos de Deus que se prostravam e rasgavam-se de temor à santidade dele. Moisés, quando viu aquela sarça que não se consumia, Deus disse: tira a sandália dos teus pés, filho, porque o lugar que tu pisas é santo. O Senhor Davi, quando pecou, ele escreveu 7 salmos dizendo: enquanto eu me calei e não confessei o meu pecado, eu fiquei com os meus ossos doendo, eu fiquei enfermo. E quando ele escreve, ele diz: Deus, cria em mim um coração puro e reto. Tira, Senhor, me lava com isso, arranca este pecado de mim. Deixa me cantar. Agora a gente quer prestar culto a Deus, cheio de pecado. Meu Deus. Aleluia. Não é só cantarmos, irmão, a gente canta que Ele é santo, mas é aqui, ó, Aleluia. é você entender que agora, nesse momento, nesse templo, não é tão grande aqui, e aqui jamais caberia a glória dele. Mas se você rasgar o teu coração e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, ele chega a cantar a comar, eu me arrependo, porque sei que tu és santo, és santo. Ai de mim, que vou perecendo. Eu sou uma mulher de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos estão contemplando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, Senhor, quando o querubim pegar uma tenagem, um fogo aí da tua glória, me queima, 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 queima o meu pecado. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Deixa o Espírito Santo queimar o pecado. Deixa ele te limpar hoje, deixa ele passeia por aqui, que seja aqui. Nós não podemos permanecer em pecado, porque Ele é santo, 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 Ele é santo. Que o diabo escute isso: o meu Deus é santo, o meu Deus é digno de glória, o meu Deus é digno de adoração. Eu não preciso de carro, eu não preciso de cura, eu não preciso de dinheiro, eu só preciso da presença dEle. Eu preciso mais que o ar que eu respiro, eu preciso. E se você precisa, levante a mão e comece a adorar, comece a adorar. Deus, Ele ama o justo, mas Ele odeia o pecador. Salmos 11:5 nos diz que Deus prova o justo, mas o ímpio, e quem ama a injustiça, sua alma odeia. Salmos 5 nos diz:
verso 5, que os arrogantes não são aceitos na presença do Senhor e que Ele odeia quem pratica o mal. Provérbios 15, 8, 9 diz que o Senhor detesta sacrifício de ímpios, mas a oração de um justo Ele se agrada. Deus ama quem busca justiça. Preste atenção aqui. Deus não tem comunhão com pecadores. Não há possibilidade de Deus se relacionar com pessoas comprometidas com o pecado. E diante das Escrituras, quem está comprometido com o pecado está à mercê de Satanás. É por isso que tem batalha espiritual para a gente pregar isso aqui. Porque o diabo não quer que você entenda isso aqui. Porque enquanto você continuar no banco da igreja, permitindo que o pecado te domine, seja ele qual for, porque pecado não é só adultério, pecado não é só fornicação, pecado é aquilo que está em oculto, sabe? Aquilo que você deseja, que eu desejo, aquilo que eu penso. Pecado não é só aquilo que é exteriorizado. No Sermão do Monte, Jesus disse: se você só desejar, você já cometeu adultério. Pecado é aquilo que está escondido, é aquele tapa na cara daquela pessoa que você queria dar, e se você pudesse, você daria. Então você já pecou, você precisa se arrepender disso. É aquela inveja que você sentiu, é aquele ciúme que você sentiu, é aquele perdão que você não deu. E sabe quem é que gosta disso? O diabo. E o diabo é o pai da mentira. João 8, a Escritura diz isso. E a primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz que quem continua pecando é filho do diabo. Para você ter a filiação como filho de Deus, você precisa ser reconciliado com o Pai. O Pai só vai chamar de filho quem é reconciliado em comunhão. Aleluia. O Pai só vai falar, só vai o ter como filho se você amar o Pai, se você obedecer os mandamentos do Pai, se você ter comunhão com o Pai. Nós temos duas opções na Bíblia: ou somos filhos de Deus a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, ou somos filhos do diabo. Eu preciso dizer que o pecado é a violação da santidade de Deus. E o pecado permite a atuação do diabo no nosso meio. E não adianta, irmãs, a gente falar o sangue de Jesus tem poder enquanto o pecado tiver domínio. Não adianta preletor vir aqui bater pezinho, não. Quem peca dá lugar para o diabo agir. A única forma de Satanás não atuar é você entender e tomar posse da cruz de fato. Aleluia, Deus. Entender que na cruz Ele acendeu os céus e o Espírito Santo desceu para me guiar e te guiar em toda a verdade. Aleluia. Para te santificar, para te trazer total liberdade. Você é livre. O diabo precisa escutar isso de novo da minha boca. Ei, Satanás, eu sou livre. Glória a Deus, aleluia. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. O diabo não tem poder, não tem domínio, a não ser que eu peque. Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora do reino feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Nós temos que analisar se a nossa vida cristã não é uma mentira. O pecado traz e trará o juízo de um Deus justo. Romanos nos diz no capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, jovem, não era, nem será, é a morte. Tem muita gente que não entende isso.
Tem gente que não entende que a sua fofoca, que a sua inveja, que a sua mentira, que a sua lascívia, que a sua prostituição, que a sua arrogância, que a sua prepotência, que a sua corrupção, o seu ódio, a sua desonestidade, a sua imoralidade e tantos outros pecados estarem enviando para a morte eterna, para o inferno. Eu passei uma situação de 2016 com uma pessoa em cima do púlpito se dizendo santo, pregando, enganando. Estava no pecado da prostituição há anos. Há anos. Mas isto para a glória de Deus. Eu combati este pecado. Mas a luta tem sido grande. Porque é muito fácil, irmãos, colocarmos um paletó, uma gravata, uma saia, um vestido. Colocar a Bíblia debaixo do braço. Isso é simples demais. Vir no culto é muito simples. A Bíblia, a Escritura, diz que existe céu e inferno. Lucas, no capítulo 16, na parábola de Lázaro e rico. Não me importa se é parábola ou não. Mas o que importa é que Jesus estava dizendo para os fariseus, para os religiosos: vocês se acham justos, vocês se acham santos. Mas eu vou trazer aqui uma mensagem. Havia um homem rico que morreu e um mendigo que morreu. O mendigo foi para o seio de Abraão, foi para o céu. Mas aquele rico, que se garantia nos seus bens materiais, que se achava bom, ele foi para o inferno. E lá no inferno, ele desejava passar para o outro lado, mas não dá para passar. Lá no inferno, ele desejava molhar a ponta da sua língua com água, mas lá não tem. Porque o inferno é lugar de terror, o inferno é lugar da separação de Deus. Mas Deus, por misericórdia, não quer que você e eu, não quer que caminhemos ao inferno. Ele preparou um lugar. João 14 diz: por que vocês estão com o coração tão preocupado? Porque vocês estão se perturbando? Jesus dizendo aos discípulos: eu já preparei um lugar de morada celestial para vocês. Agora deixa eu falar, jovens, irmãos e irmãs, e é palmeiro também. Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Só que para ir para lá você tem que renunciar ao pecado. Não vim com essa historinha não. Sabe por quê, irmã? A gente é falho, ser humano pecador. Eu estou explicando pela Bíblia que não. Senão a cruz seria imperfeita. Ele iria me propor um plano imperfeito. Porque se eu não tenho condição de vencer o pecado, por que ele vai me condenar? Vai todo mundo para o céu. Para que ele fez lago de fogo ardente? Não. A obra da cruz é perfeita. A obra da cruz é perfeita. Cristo veio para nos libertar do domínio do pecado. Aleluia. Deixa eu correr aqui. Caminhe comigo na Bíblia. Romanos, do capítulo 1 ao 3. Aleluia, Jesus. Paulo ele vai explicar. Ei, o homem precisa de ser justo. O homem precisa de ser justificado dos seus pecados, para que a ira de Deus não venha sobre ele. Paulo vai explicar à igreja de Roma que todos os homens estavam sujeitos à ira de Deus. Mas Cristo, olha que maravilha. Mas Cristo, no entanto, entretanto, tem uma vírgula. E graças a Deus por esta vírgula. Cristo foi a justificação dos nossos pecados. Cristo é
expiou os nossos pecados. Cristo propiciou, nos tornou favoráveis a Deus. Cristo aplacou a ira de Deus em relação ao pecado. Aleluia, Deus. Era para a igreja ficar mais alegre com esta mensagem. Eu vou falar de novo. Deus está virado porque o pecado gera a ira de um Deus santo. Deus é santo, não pode se relacionar com o pecado. Então Ele proveu uma maneira de resgatar o homem, de ter relacionamento novamente. Quem é que fez isso? Cristo. Nós todos aqui, todos, obreiros, missionária, jovens, destituídos da presença de Deus, culpados. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Miserável, iníqua, eu não prestava. Deus. Eu não tinha obra que eu fizesse, Silas, que pudesse me resgatar dessa miserabilidade chamada pecado. E a culpa do pecado é minha. Adão trouxe isso sobre nós, a culpa, a condenação. E todos estávamos sujeitos ao juízo de Deus. Mas Cristo foi a manifestação da justiça dele no meu e no teu lugar. Eu só quero que você entenda uma coisa. Imagine aquela cruz agora. Era para você ter ido lá. Era você que merecia ela. Era eu que merecia aquela cruz, aquela coroa, porque eu pequei. Ele não fez nada. Aleluia. E você ainda é ingrato com ele. Você ainda murmura e diz: ele não vai fazer, ele não vai me dar vitória, ele não vai me dar isso. Ele já te deu. Ele já fez. Ele já pagou um preço. E não foi comprada com ouro, mas foi com o sangue dele. E a culpa é sua. Efésios capítulo 2 nos diz que estávamos mortos em delitos e pecados, andando segundo o príncipe da potestade do ar. O diabo mandava e desmandava em mim e em você, mas Cristo nos tirou do domínio do diabo, do domínio do pecado, e Ele te resgatou pelo sangue dele. Meu Deus. Capítulos 4 e 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. A primeira coisa, capítulo 1 ao 3. Eu era culpada. Culpada. Irmãos, eu ando de igreja em igreja. Eu não vejo mais o povo entendendo isso. Sabe o que é isso? Cristo foi até a cruz pela minha culpa. Deus se encarnou por mim. Deus me amou sem eu merecer. Porque eu sou falha em essência lá atrás. Eu não merecia a cruz. Lá na cruz, Ele me reconciliou com Deus. Eu passei a ser filha de Deus. Lá na cruz, Ele me proporcionou nascer de novo. O velho Adão, a essência do pecado é arrancada de mim. Não habita mais. E aí entra a habitação do Espírito Santo.
te justificou, agora creia nisso. Creia na justiça dele. Creia. O que levou ele na cruz? Vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão entendendo. O que é que levou ele até a cruz? Hã? Você crê nisso? Você tem que crer nisso. Você precisa crer de fato que o seu pecado levou ele até a cruz. Você precisa crer neste ato de amor dele para com você. Você precisa acreditar que ele tomou a forma de servo. Você precisa entender que Paulo está dizendo que age em você o mesmo sentimento que o levou à cruz. O que o levou à cruz? O meu pecado, a minha culpa. Mas o que o levou também à cruz foi o seu amor por pecadores. Não no sentido de relacionamento, mas no sentido de atributo. Ele amou pessoas que não mereciam. E agora, você consegue ser como ele? Vocês escolheram esse tema. A humildade de Jesus envolve eu ser a imagem dele. Eu refletir o que ele é. Você consegue amar, perdoar, você consegue renunciar, você consegue ser servo de Deus, que obedece os mandamentos. Você consegue renunciar os teus sonhos por Cristo, jovem. Se eu fosse fazer um apelo aqui agora, quem é que quer que eu ore para vocês irem para a faculdade, para viajar, para ser isso, para ser aquilo? Vem todo mundo. E se eu falar agora, levanta aí porque eu vou orar. Quem é para quem quer renunciar aos seus sonhos? Esses pregadores irresponsáveis que pregam para vocês, porque José sonhou e Deus vai realizar o teu sonho, assim como de José. Ei, sabe que não entenderam que José foi servo? Aleluia. Não entenderam que Deus só colocou José no trono para o Messias nascer? Não entendeu que Deus colocou José no trono, porque senão a família ia morrer de fome? E Jesus tinha que vir? O plano é maior. O plano não é girando no meu e no teu umbigo. O plano de Deus é voltado ao seu reino. Será que se eu estivesse pregando no congresso da Cibem do Madureira, eu poderia virar para o púlpito cheio de pastoras, presidentes, dizendo: quem é que quer renunciar agora, prebenta? Quem é que quer largar essa igrejona e ir para uma pequenininha lá, de barro? Mas a gente está pregando um evangelho que tem que ter. Você vai ser, você vai obter, você vai ganhar. Não vai! Jesus disse: você vai perder comigo. Quem amar mais o pai, a mãe, a família, mais do que a mim, não é digno de mim. Se você achou que você ganhou a tua vida, comigo você perdeu. Quem quiser me seguir, pega a sua cruz, renuncia a si mesmo e vem. Ele está te chamando, jovem, ele chama, vem. Não quer este evangelho? Não tem outro evangelho. Tá gravando isso aqui? Eu nem sei onde está a câmera. Eu quero dizer que não tem outro evangelho. Não é porque eu estou pregando aqui nessa noite. É porque está cheio de picareta em cima do púlpito. Gente safada, sem vergonha, ganhando dinheiro, milhões, mercado gospel.
Evangelho não é fama, poder e santo. Evangelho é renúncia, é cruz. Agora eu pergunto, irmãos, vocês creem nisso? Vocês creem ao ponto de ocorrer o verdadeiro arrependimento de pecado? Uma missionária, você está pregando arrependimento para os crentes? É para os crentes. Aleluia. Porque não adianta você ser crente. Até o diabo é crente, crê e estremece, mas ele é desobediente. Porque quem se arrepende de pecado é uma pessoa regenerada. Ela é nascida. Quem faz isso? O Espírito Santo. Ele se torna uma nova mulher, se torna um novo homem. As suas ações são ações de uma pessoa arrependida. A metanoia, o que é arrependimento? Metanoia é a mudança interior. A sua mente, a sua vontade, as suas emoções são impactadas pelo domínio do Espírito Santo. Eu posso ter a mente de Cristo. Eu posso ter as emoções de Cristo. Eu tenho ódio pelo pecado, eu abomino o pecado. A minha vontade já não é mais a minha, é a vontade de Cristo. E aí vem o epistrefo, que é a parte exteriorizada do arrependimento, as minhas ações. A metanoia é a transformação interior. Grande Deus. A epistrefo é a transformação exteriorizada, a minha veste, a minha fala, a minha conduta. Aleluia. Quantas pessoas desonestas, quantas pessoas mentirosas. A minha conduta precisa mudar. Eu preciso ser uma pessoa santificada pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Tá vendo? Não é fácil pregar isso aqui. Romanos capítulo 6 ao 8. É disso que Paulo está falando. Nós que estamos no pecado, nós que estamos na graça, vamos permanecer, vamos viver ainda no pecado, nós que já morremos para ele. Quem está falando isso? A missionária Elisete, não, o apóstolo Paulo. O que é ser justificado? É ser livre do domínio do pecado, para viver a santidade. Ser justificado é você entender que a velha natureza morre com Cristo lá na cruz. A minha pergunta é: você já morreu lá na cruz? Porque eu não quero acreditar, meus irmãos, que eu ainda estou ouvindo homens dentro da igreja batendo em mulheres. Eu não acredito que eu tenho que aconselhar casais que homens batem em mulheres. Meu Deus. Não está morto na cruz. O infeliz está bem vivo no pecado. De paletó e gravata, teólogo ou não, indo para o inferno. Eu não quero acreditar no que eu estou vendo nesta geração, onde o pecado da prostituição está sendo visto como um deslize. O que foi? Um deslize, eu dei uma escorregadinha. Você não deu uma escorregadinha, você agrediu a santidade de Deus. Se arrependa de fato. Você é capaz. Porque eu não consigo dizer não, como não? Se a cruz de Cristo te libertou, até a cruz você podia dar essa desculpa. Até a cruz um monte de gente podia dizer: sabe por que eu peco? Porque a carne é fraca. Não. Depois da cruz você não pode falar mais. Depois da cruz a sua natureza tem que ser crucificada. Morra na cruz com Cristo. Aleluia. Está cansativo falar de pecado? Mas isso é Bíblia. Paulo está dizendo no versículo 4 do capítulo 8 de Romanos: ei, o batismo nas águas
ressuscitou, nós temos que andar em novidade de vida, porque fomos unidos a Ele na cruz. O velho homem foi crucificado com Ele, para que não mais sirvamos o pecado. Paulo diz que quem morreu na cruz está justificado de pecado. Aleluia! Glória a Deus. Você já morreu na cruz? Porque só quem morreu na cruz é justificado. Está vendo como justificação não é só perdão? Ah, Jesus já me perdoou. Aí peca de novo. Aí peca de novo. E começa a pecar. Não, porque eu sou pecador em essência. Não é. Eu estou provando aqui pelas Escrituras. Não é mais. Agora quem habita em você é o Espírito de Cristo. Por um acaso o Espírito Santo pode deitar com a prostituição? O Espírito Santo pode mentir? O Espírito Santo pode ser um político corrupto? Por um acaso? Está na hora da gente assumir. Então por que eu estou pecando? Por que eu peco? Eu vou falar de mim, não posso falar de vocês, porque eu sou sem vergonha, porque eu conheço essa verdade. Então se eu saio lá fora e eu bato meu carro e eu falo um monte de palavrão, é porque mesmo a minha carne está imperando, mas não no sentido mais do domínio de Adão. É porque eu sou sem vergonha. Eu quero pecar. Eu estou optando em pecar. Está entendendo isso, irmãos? É liberdade de escolha. É o teu livre-arbítrio. Tem gente que me olha feio, parece que vai me fulminar. Mas não adianta você olhar feio para mim. Aleluia! Você está pecando, você está dizendo, não é isso. O Espírito Santo está dizendo, é isso. É a minha verdade, é a minha palavra, que é para te libertar. João disse, filhinhos, não pequem mais. Só quem morre na cruz é justificado. Paulo disse em Gálatas 2:20, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Aleluia! Estou fechando já. Para você poder vencer o pecado, ser humilde como Jesus. Está em Romanos 6 a vitória aí. Quer vitória? Quem quer vitória? Paulo está dizendo assim, ó. Versículo 6. Sabendo isto, primeiro você tem que saber que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado. Saiba, entenda, você foi unido com Cristo na cruz. Na cruz acabou o domínio do pecado. Na cruz o velho homem morre. Segundo, versículo de número 11. Assim também vós considerai, você sabe? Agora se considera, porque não adianta você saber e você não se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro, saiba. A informação veio, o conhecimento veio, você já sabe. Agora se considera, porque saber é uma coisa, se considerar é outra. Eu me considero morta no pecado. Então assim, eu vou trazer uma linguagem popular. Sabe aquele bonitão, meninas? Lá na faculdade, na escola, aquele laço do capeta, porque é laço. Eu nunca vi que o diabo não vem feio pra gente, podia vir feio. Vem bonitão. Então você tem que se considerar morto para ele. Da mesma forma os rapazes. Vamos falar aqui aberto, sexo? Enquanto eu for solteira eu me considero morta. Eu só posso ter atividade sexual no casamento. Mas por que está todo mundo caindo? Porque não está morto na cruz. Por que tem pastor corrupto? Porque não morreu na cruz. Ele foi diácono, presbítero, evangelista, pastor. Acredita? Vivinho do pecado. Que bonito, vai ter pastor no inferno. Porque ele não morreu na cruz.
vai ter missionária no inferno porque não morreu na cruz. Mas eu quero acreditar que nesta noite, Aleluia, glória a Deus. o Senhor está falando aqui nesse congresso. Vocês não vão não, sabe por quê? Toma posse hoje da minha palavra. Morre lá na cruz. Morre lá na cruz. Morre agora, morre lá e viva agora para Deus. Muita gente vive para Deus. Eu estou aqui, Senhor, me perdoa, Deus. Eu lhe peço perdão, Senhor, mas agora que o teu Espírito Santo possa, Senhor, ser possado na minha vida e a minha vontade, a minha carne, ó Senhor, vão ficar lá para baixo, porque o Senhor vai reinar agora. O Senhor vai mandar agora, porque eu me considero morto para o pecado. Não vou pecar mais. Eu não vou pecar mais. Eu estou morta para o pecado. Terceiro segredo da vitória aqui. Paulo diz: agora apresenta-te a Deus. Entenda, considera e se apresente a Deus. Versículo 13. Não ofereçais cada um, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Aleluia! Eu posso apresentar vocês a Deus? Não. Mas você pode entender, se considerar. Entenda que você precisa estar crucificado na cruz. Se considere crucificado na cruz e se apresente a Deus. Ofereça agora a tua mente a Ele. Ofereça agora a tua boca, o teu corpo, a tua vida como instrumento da justiça. Paulo vai apresentar esse tema de novo no capítulo 12. Ele vai dizer: apresente-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. Só você pode se apresentar a Deus. Só eu posso me apresentar a Deus. Aleluia. João afirmou, irmãos, que Jesus destruiu as obras do diabo. Entenda isso. Por isso que Paulo escreveu no capítulo 7 assim, de Romanos: eu conheci o pecado pela lei, porque eu li a lei e a lei não conseguiu arrancar esse pecado. Mas graças a Deus que me dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação. Aí Paulo fala no capítulo 8: mas se você se inclinar para os desejos da carne, o Espírito de Cristo não pode habitar em você. Entenda isso, irmãos, pelo amor de Deus. Não tem meio termo, não é processo nesse sentido. Tem gente que está a vida inteira e acha assim: bom, eu tenho 1 ano de crente e eu paro de fumar. Eu tenho 2 anos de crente e eu paro de beber. Eu tenho 3 anos de crente, agora eu resolvo não ficar mais amigado. Eu tenho 4 anos de crente, agora eu não vou mais bater. Eu tenho 5 anos de crente, agora eu paro de... Pensa que é... Não, irmãos, é imediato. Ele morreu na cruz, Ele a ressuscitou, o Espírito Santo já veio, já te transformou numa nova criatura. Ele já habita em você, você já pode refletir a imagem dEle. Já foi te dado isso, já foi nos dada essa capacidade. Agora eu vou finalizar com o Filipenses: que haja em vocês, que haja em vocês o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você é capaz. Eu sou capaz. Pelo Espírito Santo eu posso refletir isso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Do que Paulo está falando? Da justificação. Se Deus é por nós e Ele foi por nós na cruz, quem? Demônios? Potestades? Luta? Perseguição? Altura? Profundidade? Não, nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dá para você solar aquele hino assim, meu irmão? Quero me apresentar a ti, ó Deus. Quem conhece? Me ofertar em louvor, me entregar. Eu tô louca. Pastor, a igreja pode se colocar em pé? Irmãos, Aleluia, Jesus. eu vou falar como Paulo. Quem sou eu, né? Que eu me comparar a Paulo. Eu não quero ter vindo discutir em vão. Uma coisa que eu tenho falado com Deus no meu ministério é: Deus, não me deixa eu ir nas igrejas para eu ser mais um item da atração. Eu quero que a tua palavra, Senhor, atinja os corações. Eu quero que a tua palavra, Senhor, transforme vidas. Irmão, vocês não sabem a batalha que é. Vocês não sabem a dificuldade que é para fazer com que as pessoas entendam a verdade escritural. É verdade, Deus. Porque nós estamos lutando contra um sistema que diz ao contrário. Que até te oferece o céu, mas não tem céu sem renúncia. Não existe céu sem santidade. Eu queria que vocês louvassem esse hino, mas eu queria que vocês se apresentassem a Deus. Porque eu não posso apresentar vocês a Deus. Jovens, escute o que eu vou dizer. Se vocês não pregarem esta palavra, daqui 20 anos, eu tenho orado por vocês que estão com 20, 22, porque eu já estou com 40, daqui 20 anos eu vou ter 60. Eu já não sei se eu vou ter esse vigor. E se Jesus não voltar, vocês precisam pregar isso aqui. Porque isso aqui vai levar vocês para o céu. Com autorização do pastor, irmãos, não tenha vergonha de dizer: olha, missionária, até agora eu não tinha entendido essa mensagem. E mesmo sendo crente velho, eu vivia no pecado, no domínio do pecado. Eu não sabia que eu já venci ele, que Cristo já venceu por mim na cruz e que eu posso escolher não pecar mais. Tenha vergonha. Deus está te chamando hoje. Não sei se você quer dobrar o joelho, Deus. mas eu sei que o Espírito Santo está mandando fazer isso aqui. Pode louvar. Enquanto vai louvando, você vai orando. E se você quiser se ajoelhar e dizer: Senhor, me perdoa, porque hoje eu vou me crucificar na cruz. Aleluia. Estou nascendo para o teu evangelho hoje, não tem problema. Quem falou que apelo é só para quem não é crente? É para os crentes. Faça isso em nome de Jesus. Quero me apresentar a ti, ó Deus. Feche os teus olhos em louvor, me entregar, me derramar os seus planos por mim. Que possas achar em mim a voz
o Senhor falou nessa noite, dá glória a Deus. Então, irmãos, diante dessa palavra, eu quero convidar a toda a igreja, nesse momento, a curvar as nossas cabeças, fechar os olhos. E eu vou dar uns 2 minutinhos para cada um de nós, irmãos, fazermos uma oração. Que o Espírito Santo, nesse momento, traga à nossa memória tudo aquilo que está incomodando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Igreja, de olhos fechados, em nome de Jesus, porque a guerra nesse momento, Deus está fazendo algo tremendo nessa noite. Feche os olhos. Espírito Santo, traga a nossa memória, Espírito Santo. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti. Tudo aquilo, Jesus, que pode nos afastar da salvação. Traz a nossa memória agora, Pai. Aproveite e peça perdão ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor perdão. É noite de conserto hoje. A vontade deles não valia mais de nada. O pensamento, a opinião, eles faziam muitas coisas que eles não queriam, porque eles não tinham domínio sobre eles. E para que aquelas pessoas voltassem a ter liberdade, eles precisariam, ou que tivessem um pouco mais de liberdade, alguém com mais amor por eles os comprasse. Eles eram escravos de pessoas muito cruéis, mas às vezes uma pessoa menos cruel ia lá e os comprava. E Jesus, quando nos criou, irmãos, nos criou totalmente livres, livres do pecado, como foi pregado aqui nessa noite, muito bem esclarecido. Deus continue te abençoando, Melisete. Só que o pecado, irmãos, escravizou a humanidade. Ele tragou a humanidade. E a partir daquele momento que o pecado escravizou a humanidade, ela perdeu a sua vontade.
por isso que muitas pessoas, mesmo sem querer, peca tanto. Só, irmãos, que Jesus, vendo isso, Ele foi lá e nos comprou de volta. O preço foi alto, irmãos. Ele nos comprou de volta. E eu quero te dizer uma coisa para você. O preço já foi pago. Já foi pago. E está à nossa disposição. Cada um aqui conhece a sua vida. Cada um aqui conhece a sua maneira de proceder. E você sabe se você é escravo do pecado ou não. Como a irmã Elisete falou aqui, se você consegue ter domínio sobre ele, você não é escravo dele. Mas se o pecado tem domínio sobre você, você é escravo do pecado. E eu vou te dizer uma coisa, o pecado está te escravizando para quê? Para você não ir para o céu, para ele te arrastar para o inferno. Que é isso que o pecado faz com as pessoas, arrasta para o inferno, não tem outra alternativa. E só existe uma forma da gente não ir para o inferno, é aproveitar enquanto há tempo esse preço que Jesus pagou e correr para outro Senhor. E a partir de então, deixar que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida, que Ele reine sobre nós, que Ele assente sobre o trono da nossa vida, e a partir desse momento o pecado perde todo o domínio sobre nós. O preço foi pago. Nesse momento, irmãos, Jesus está aqui com os braços abertos, à sua disposição. Ele não te obriga, mas Ele te aconselha, aceita que é melhor. Foi alto o preço, foi muito alto. Nessa noite, eu quero perguntar para você, olha, mas faça isso se você quiser, porque tem que ser sincero, irmãos. Tem que ser sincero. Se você está gostando da vida do pecado, porque o pecado traz um conforto carnal. O nosso organismo sente muitos prazeres com os pecados. O pecado faz a carne se sentir feliz. Isso é fato. Se você está satisfeito com isso e quer continuar vivendo assim, o Senhor te respeita. Mas se você cansou de ser dominado pelo pecado, Jesus disse, hoje é o dia. Se você nessa noite, eu não vou chamar você para vir aqui para frente, mas onde você está, se você quiser tomar essa decisão, o Senhor vai tirar todo o jugo que te escraviza hoje. Não é a metade, é todo, porque o sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Há alguém nessa noite que diante da palavra que foi pregada aqui, diante da forma que Deus falou tremendamente aqui nessa noite, diante da palavra do Senhor, quer mudar de Senhor, quer deixar de ser servo do pecado para ser servo do Senhor Jesus Cristo. Há alguém nessa noite, igreja interceda. Amém? Como Joel acompanha, eu quero saber onde está a segunda pessoa nessa noite. Jesus, Ele quer te libertar, porque Ele não quer que você vá para o inferno. Ele não quer que a gente vá para o inferno. Eu quero saber onde está a segunda pessoa que quer tomar você, irmão. Glória a Deus. Alguns dos jovens acompanham ele aqui. Cadê o líder dos irmãos? Acompanha ele aqui. Eu quero saber onde está a terceira pessoa nessa noite. Queridos, hoje é uma oportunidade que talvez você nunca mais tenha na sua vida. Hoje você tem chance de ir para o céu. Não deixe, porque pode ser que hoje seja a última oportunidade diante de tantas que Deus já te deu. Talvez Deus já disse para você, olha, eu já só te dou mais uma chance. Pode ser que Deus já falou com você isso, olha, eu te dei a última chance, você não terá mais chance.
ama tanto, 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 tanto. Te ama demais. Quer aproveitar essa oportunidade? Igreja, fique de pé em nome de Jesus. Nós estamos assim. Vocês dois, olhem para mim. Eu não preciso esclarecer o que é aceitar Jesus, porque vocês entenderam. Eu acho que foi desenhado hoje. Só que é o seguinte: aceitar Jesus, quando a gente está, Deus nos fez puro, como uma bolinha de isopor, sem mancha nenhuma. E quando a gente fica no mundo, rolando no mundo, muitas manchas vão sujando isso. E a cada marca que vai fazendo nessa bolinha de isopor, cada marca, isso são os caráter. Caráter é marca. Quando a gente está muito tempo no mundo, essas marcas vão impregnando e vão fazendo parte da nossa vida. Então a gente vai sendo moldado o nosso caráter, a forma do mundo. Quando a gente vem para Jesus, essas marcas têm que ser arrancadas. Mas não basta ser só arrancada. As marcas de Jesus têm que ser colocadas na nossa vida. Ou seja, o caráter de Cristo tem que ser marcado, impregnado nas nossas vidas. Porque a transformação ela tem que ser constante até chegar no céu. Não esqueçam disso. Tem que ser com sinceridade. Aceitar isso e dizer: Jesus, eu quero mudar, porque eu quero chegar no céu. Amém? Feche os olhos de vocês. Igreja, estende as mãos para cá. Irmãos, na escolha do nosso tema aqui, foi difícil a escolher. E eu creio que uns 4 temas que ficou para ser decidido isso, você passou por eles hoje. Nós passamos ali em Romanos 6, tinha um tema que a gente foi escolhido, eu lembro como se fosse hoje. Aqui, ó, querer. Romanos 6 e 10. Portanto, quanto a ter morrido uma vez, sempre morreu para o pecado, mas quando viver, viver para Deus. Isso foi um dos temas que a gente ia escolher. Romanos 12 também era um dos temas que seria escolhido, e até chegar a Filipenses. Mas graças a Deus, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou, falou conosco. Não vamos sair daqui, irmãos, comemorando por causa de horário. Sabe, aqui agradecendo a Deus pelo que Ele te ensinou essa noite, pelo que Ele fez por você essa noite. Amém? Irmãos, desde já quero agradecer a todos vocês, os irmãos ali do Jardim do Pai, os irmãos do Bom Sucesso. Creio que logo mais nós vamos estar cooperando com vocês. Já está meio que acertado aqui, o Bom Sucesso ainda falta a gente ver a data direitinho, mas a gente vai ter o maior prazer de estar cooperando lá com vocês. Deus abençoe, quero agradecer aos irmãos também que vêm acompanhando. Irmão, Deus abençoe sua vida, irmão Vicente. Os irmãos, quero agradecer também aos irmãos da igreja local. Quero agradecer
A mocidade também, Deus abençoe todos vocês. Elisete, mais uma vez, Deus abençoe. Se estivermos aqui, quem sabe lá para janeiro já entramos em contato de novo. Vamos ver, né? Tá certo. Irmãos, vamos colocar em pé para agradecer ao Senhor. Lembrando, irmãos, que temos cantina. Não saia sem comer 3, 4, 5 salgados ali. Tá bom? Sim. E, irmãos, só repassando a programação de amanhã. Sim. Amanhã, a partir das 8 horas, consagração. Isso. Irmãos, consagração amanhã, a partir das 8 horas até as 8h30. Das 8h30 até as 10, uma grande escola bíblica dominical aqui. Tá bom? Conto com todos vocês, jovens, irmãs e irmãos. A partir das 10 horas, continuamos o nosso culto até o meio-dia. Tá? E depois continuamos a partir das 18 horas. Espero todos vocês aqui. Se os irmãos quiserem vir, são bem-vindos. Tá bom? Lembrando o grupo das irmãs vão cantar. Os grupos locais vão estar cantando amanhã, na parte da manhã aqui. Tá bom? Eu quero passar para o pastor, ele vai estar fazendo o encerramento. Irmãos, Deus abençoe. Até a próxima vez. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe jovens, jardim do papai. Eu não conheço lá a igreja lá, mas é uma bênção. É uma bênção, né? Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Bom sucesso eu conheço. É uma bênção também. O seu pastor também eu conheço. Bom, leva paz para ele, meu querido. Bom, Deus abençoe vocês. Leva paz para ele. Glória a Jesus. E Deus recompense cada um em nome do Senhor Jesus. Zete, Deus te abençoe. A mensagem continua a mesma, né? Sem medo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Não temas, o Senhor é contigo. Deixa te criticar quem quiser. A balança do Senhor é justa, ela vai. Naquele dia, todo joelho se dobrará diante do Senhor e passará pela justificação. É Ele quem nos justifica, né? Então a balança dele é justa. É isso mesmo, não recue. Nem lembra da seleção que Deus fez lá com Gideão lá. Você e os demais que não tiver medo e não tiver dúvida e for corajoso, Deus conta com você. Não recue, em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, Deus, pela Tua palavra, por este momento único na Tua presença, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, nos guiando, nos transformando, fazendo de nós mais parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus, pedimos pela Tua igreja, Deus possa nos dispensar em paz, leva-nos para as nossas casas, ó Pai. Toda ferramenta preparada contra nós, não prospere, caia por terra em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quem é o pastor de vocês mesmo lá? Tá. Trocou aqui agora? Isso mesmo. Não, tá bom. Então leve um abraço para ele, sabe que eu sou com a paz do Senhor Jesus. E precisar da gente, entre em contato antecipado, né, Silas? Antecipado, viu? Porque aqui a agenda é pesada. Amém! Levante a mão assim para o céu. O grande meu Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus habite em vossos corações. Todos digam amém. Paz do Senhor Jesus. A jovem que aceitou hoje, amanhã venha, viu? Você amanhã